So we're switching to Portuguese now. If you speak Portuguese, then you stay. And if you don't, please take a chance to practice and learn a little bit. And we'll be back in English in 2 hours. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa nossa 10ª sessão do BOMA Covid-19, o primeiro Summit online mundial sobre essas lições aprendidas com a nossa crise desse coronavírus. Essa é uma parceria entre a Rede BOMA, o Zoom e o Facebook. Eu sou a Juliana e eu represento a equipe do BOMA Brasil aqui, junto também com o Marco e o Cláudio, nós somos os 3 da equipe. E hoje nós vamos chamar 4 especialistas para contar um pouquinho, em alguns minutos, a percepção deles sobre os problemas que a gente tem tido com esse coronavírus, o Corona-19, né? O Covid-19. A gente aqui tem chamado mais de coronavírus, mas são vários deles. Enfim, o que a gente precisa fazer para lidar com essa situação, para lidar com isso e para criar um futuro mais inteligente. Então, nós vamos ouvir todo mundo, e aí depois eles devem falar em torno de uns 10 minutos cada um, e depois a gente vai ter mais ou menos 1 hora para um debate e também para responder as perguntas de vocês. Então, quem já está assistindo aí no Facebook, se já quiser ir fazendo perguntas no chat, já pode ir fazendo, que a gente já está anotando e vai guardando aqui para responder depois. Tudo bem? Vamos começar? Eu vou chamar agora o Dr. Celso Granato. Ele é infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury. Dr. Celso, conta pra gente qual é a sua percepção nesse momento. Opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Peraí que vamos ver. O Dr. Celso acho que está entrando agora. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar então a Jaqueline Góes de Jesus. Ela é uma das pesquisadoras do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. E foi essa equipe, ela participa dessa equipe, foi essa equipe que fez o sequenciamento do genoma do Covid-19 em 48 horas. E ela até contou para a gente um monte de coisas disso, então eu queria trazer a Jaqueline aqui para contar para a gente o que você está vendo nesse momento e quais são as mensagens importantes que você quer deixar aqui para todo mundo. A Jaqueline está aqui junto. Oi? Oi, Jaqueline. Consegue? Agora sim. Maravilha. Então vamos lá, Jaqueline, só se deu essa transição, eu vou te apresentar de novo. A Jaqueline e a Ingra Morales aqui, as duas fazem parte da equipe do Instituto de Medicina Tropical da USP e vão contar para a gente um pouquinho da percepção delas desse novo momento aqui tão diferente, excepcional que a gente está vivendo. Oi, Júlia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Deixa eu ver. Acho que eles conseguem ver a gente. Né? Pode ir, pode seguir, Jaqueline. Então, eu e a Ingra, nós somos pesquisadoras aqui do Instituto de Medicina Tropical e juntamente com o Instituto Adolfo Lutz, nós sequenciamos os primeiros genomas de coronavírus que foram detectados aqui no Brasil. A gente está vivendo realmente um momento muito difícil e diferente, novo, né, para a nossa vida científica e também como país mesmo. E existem alguns pontos que eu acho que seriam interessantes para a gente trazer para esse momento, né? A gente tem vivido um momento muito singular, onde as pessoas estão sendo solicitadas a permanecer em suas casas por conta dessa tentativa mesmo de achatamento da curva, né? O que a gente está tentando fazer é diminuir a transmissão do vírus
em larga escala para que a gente possa ter um sistema de saúde com capacidade suficiente para atender os casos mais graves, que são aqueles que realmente vão precisar de internamento, e eu acho que é um momento realmente muito difícil, né? É difícil para a gente ficar em casa, no nosso caso não, a gente está trabalhando esses dias, então é aquela história de estar na linha de frente, e a gente tem pedido para a população para ficar em casa, para não se expor nos transportes públicos, nas vias públicas de modo geral. Existe uma resistência das pessoas, a gente tem visto, tem acompanhado alguns noticiários, muito se fala sobre a resistência de alguns grupos específicos em algumas cidades, e eu acho que seria uma coisa importante para a gente falar, né? A gente sabe que isso tem trazido uma série de desdobramentos psicológicos para os indivíduos. Muitas pessoas têm relatado crises de ansiedade, e essas crises de ansiedade acabam sendo acompanhadas também de um dos sintomas da infecção pelo coronavírus, que é a falta de ar. Então, a gente pede para que as pessoas tentem manter a calma. A gente sabe que não é fácil, a gente tem consciência de que esse isolamento social, principalmente para nós brasileiros, é algo novo, é completamente diferente de tudo que a gente já viveu em toda a nossa história. E o que a gente tem chamado atenção para isso é que muitas vezes os indivíduos eles acabam entrando nesse universo assim das crises de ansiedade e acabam tendo sim sintomas de falta de ar e sintomas que poderiam ser confundidos com sintomas da doença, né, do Covid. Então, uma das coisas que a gente tem mencionado muito, que a gente tem falado para as pessoas, é para manterem a calma. E óbvio que não é a nossa seara, a gente não é psicólogo, então o que a gente tenta fazer é dar um apoio, um suporte para as pessoas, pedindo para que elas mantenham a calma, principalmente porque essa busca pelos serviços de saúde pode trazer, então, na verdade, a infecção que não existia. Então, quando a gente se expõe, seja no caminho até o hospital, ou mesmo no hospital, que é um dos locais onde as pessoas mais têm tido contato com pacientes realmente infectados pelo coronavírus, é que elas podem adquirir, de fato, a infecção. Além disso, a gente tem observado também uma busca desenfreada pela medicação, que foi associada a uma melhora, né, do quadro clínico da doença, sendo que ainda não existem testes específicos para o coronavírus e, principalmente, não existem testes ainda comprovados e assegurados pelos órgãos de saúde em relação ao tratamento da doença. Então, o que a gente tem observado é que as pessoas têm buscado ansiosamente por esse medicamento, têm esvaziado os estoques farmacêuticos, e as pessoas que normalmente utilizam, porque são pessoas que têm bases patológicas para utilizar esses medicamentos, não estão conseguindo encontrar. Então, os pacientes que utilizam para tratamento de malária, os pacientes que utilizam para tratamento de lúpus e de algumas doenças reumáticas estão tendo dificuldade de encontrar o medicamento nas farmácias, porque as pessoas correram para comprar o medicamento achando que ele poderia ser utilizado para tratar o coronavírus. Então, a gente pede que as pessoas reflitam um pouco sobre essas atitudes, né, principalmente quando a gente pensa que existe todo um sistema de saúde estabelecido no Brasil e que as nossas ações relacionadas com o coronavírus podem estar afetando a vida de outros indivíduos que podem, inclusive, morrer, não pelo coronavírus, mas pela falta da medicação ou por um inchaço mesmo do serviço de saúde e não encontrar vagas para isso, né? Então, esse é o grande ponto que a gente tem trazido e tem feito questão de colocar nas nossas redes sociais também em relação a esse momento que a gente está vivendo. A gente sabe também que agora que nós entramos numa fase, a partir de 100 casos confirmados no Brasil, que é a fase que o Ministério da Saúde preconiza como fase de mitigação, a gente não consegue, não tem capacidade para testar todos os indivíduos que têm a suspeita da doença, né, da infecção pelo vírus. Então, nesse momento, a gente está vivendo também uma fase
que requer muito cuidado, principalmente porque a gente sabe que esses indivíduos que estão infectados e que são assintomáticos, eles podem sim ser fonte para que outros indivíduos sejam infectados, e dentre esses a gente pode ter pessoas de risco sendo infectadas e sem saber. Então, a grande sacada dessa história da gente fazer o isolamento social é a gente entender que, enquanto indivíduos jovens, apesar de toda a literatura e a estatística até o momento demonstrar que a gente, como indivíduos jovens, a gente não tem uma gravidade, não tem uma severidade da doença, isso já está sendo discutido, porque a gente tem muitos casos de indivíduos jovens com severidade da doença, inclusive com mortes relatadas. Então, pelo fato do coronavírus ser algo muito novo, é complicado a gente simplesmente dizer para o jovem: fica tranquilo, porque vocês não serão afetados, apenas os indivíduos mais idosos e com doenças de base. Não é bem isso que a gente tem visto, né? A cada vez que surgem novos casos, a gente tem observado que algumas pessoas jovens estão entre esses casos, principalmente de óbito, e o que a gente precisa nesse momento é uma união mesmo da população. É o que a gente chama de empatia. A gente precisa que as pessoas elas pensem não só naquele círculo em que elas estão envolvidas, mas principalmente em como aquilo pode se espalhar para o restante da população. Então, hoje a gente sabe que um indivíduo infectado, ele pode, por exemplo, infectar cerca de 2 a 3 pessoas. E dessas pessoas infectadas, infectarem outras e outras. Então, eu acho que esse seria um segundo ponto. E só para finalizar aqui a minha fala, também falar da importância, né, de se investir em pesquisa. A gente ficou muito conhecida no Brasil por conta da pesquisa. E o que acontece é que a gente sofreu um baque muito grande nesses últimos anos, os cortes nos investimentos, os cortes das bolsas. E nós somos bolsistas, né? Nós somos financiados por agências de fomento à pesquisa, que graças a Deus ainda não foi atingida, né, que é a FAPESP, mas a gente tem muitos colegas que foram atingidos pelos cortes da CAPES, do CNPq, e inclusive colegas que deixaram de trabalhar na área científica por conta dessa falta de investimento. Então, para que a gente possa oferecer mais serviços para a sociedade, como a gente fez com o sequenciamento do coronavírus, é necessário que seja investido. Então, a gente precisa de investimento não só nessa área agora de genômica, de estudo de novos vírus que estão sendo introduzidos no Brasil, mas principalmente pensando nas doenças negligenciadas, né? A gente tem aí o Brasil sendo assolado por a endemia de dengue, né? E a gente está acompanhando isso de perto, e a gente vê que não tem tanto investimento assim para esse foco, e a gente tem 1 milhão de outras doenças, muitas outras doenças e outros pontos da pesquisa que precisam de fato de investimento, e é preciso que a população agora atente-se para isso, né? A ciência ela é muito importante, mas ela não é feita instantaneamente. A gente está trabalhando com isso há 4 anos, então para que a gente pudesse ter um resultado tão rápido, a gente precisou se especializar durante 4 anos para encontrar a melhor forma, o melhor protocolo para oferecer esse serviço para a população. Então, as coisas dentro da ciência precisam realmente de um investimento e elas demoram para acontecer. Então, a gente conta também com a população para que cada vez mais seja fortalecido, né, essa cultura de se buscar a ciência, de acreditar naquilo que a ciência tem trazido para a nossa sociedade. Eu acho que seriam esses 3 pontos, né? A gente vai falar um pouquinho mais quando vierem as dúvidas, a Ingrid também vai falar bastante quando vierem as dúvidas, mas eu acho que seriam esses 3 pontos que a gente gostaria de destacar. Jaqueline, Ingra, muito obrigada. Vamos sim, certamente já tem várias dúvidas. Eu queria só, antes de seguir adiante, só contar para vocês que já apareceu um comentário falando assim: obrigada, como jornalista, pesquisadora e docente. Então,